Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A literatura tem o poder de guardar aquilo que o tempo insiste em apagar. Entre palavras, vozes e lembranças, ela preserva memórias, registra modos de viver e mantém viva a identidade de um povo. Quando transforma histórias em páginas, também valoriza a cultura, a tradição e os saberes que atravessam gerações, especialmente aqueles transmitidos pela oralidade. No Toda Mulher de hoje, vamos conhecer um projeto literário que nasce desse compromisso. Registrar experiências, dar visibilidade a personagens muitas vezes invisibilizados e celebrar a riqueza cultural do Centro Histórico de São Luís. Um encontro entre memória, cultura popular, espiritualidade e afetos que reforça o papel da literatura como instrumento de preservação da nossa história e de fortalecimento das identidades que fazem do Maranhão um território de diversidade e resistência. Esse é o tema de hoje. O Toda Mulher está no ar. E para falar sobre a importância da literatura como um instrumento de preservação da cultura popular, recebemos as escritoras e pesquisadoras Ana Regina Arcanjo e Lígia Peçanha. Elas são autoras do livro Eu Sou uma Mulher de Rua, Eu Ando Quase Nua, porque eu sou uma mulher crua. Sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Ana Regina Arcanjo. Agradeço o convite de estar aqui para comentar sobre o nosso trabalho, que tem a ver com cuidar da saúde da mulher, o bem-estar da comunidade que está na rua e apresentar, né, o que nós podemos fazer. E essa história de vocês, que é uma história muito bonita, começa com um encontro. Esse livro ele não foi feito, publicado hoje, ele é resultado de alguns anos, né, dessa convivência e de descobertas. Eu queria que vocês falassem mais assim sobre o antes do livro, né? Como foi esse encontro de vocês duas? A Lígia que é mineira, né? Você que é aqui. Sim, eu sou codoense. Codoense, aqui do Maranhão, mas vive o Centro Histórico de São Luís. E tem toda uma história também. E aí, me fala como foi esse encontro de vocês duas que trouxe pra gente esse presente, que é esse livro. Bom, esse livro, ele é uma realização do Coletivo Joyces. A gente trabalha nessa história desde 2022. Eu e Regina nos conhecemos na rua, como duas mulheres de rua. E nesse período eu chamo Regina para falar sobre amor público. Então, é um livro que ele nasce de uma entrevista dentro da cozinha, em torno da mesa, enquanto a gente conversa. Essa história vai ganhando forma. Ela traz muito da vida da Regina, né, e do nosso encontro, como duas mulheres muito diferentes, com ideias diferentes, experiências diferentes. E a gente quis criar essa obra em parceria com o Coletivo Joyces para mostrar, tanto para o Brasil quanto para o mundo, um pouco da cultura maranhense, da história da Regina e de São Luís. Agora, você fala, Regina, que você fala no cuidado, na saúde da mulher, não é? Assim, quando é que a saúde da mulher, a cultura popular, a tua história se transforma em livro? Por que essas coisas estão entrelaçadas e resultou nessa publicação? Resultaram? Porque eu vim lá de Codó, né? Nós viemos na década de 70, foi em 76, e nessa premissa de melhorar de vida, eu sempre me dediquei aos estudos, nesse lugar de mulher que precisa estar atuando o tempo inteiro, e vem se entrelaçando porque quando eu fiz a Universidade de Turismo, a faculdade, eu vim para ser monitora nas casas de cultura. E nesse lugar eu me identifiquei com a minha história, porque eu já vi as minhas tias dançando, eu sou herdeira de mulheres dançadeiras, mulheres cesteiras do Divino Espírito Santo, né, sobrinha neta da Yalorixá, Antônia de Almeida Salazar. Nós temos uma casa de matriz africana lá em Codó.
E essas memórias vieram acontecendo, vieram me acompanhando. E quando eu me identifiquei com a história do Maranhão, eu me encontrei nesse lugar como guia de turismo, comecei a conhecer esse território do Centro Histórico na Praia Grande e fui me identificando com cada história, com cada pessoa que eu fui encontrando. Nós fomos criando amizade inconsciente, por isso que eu acredito que é divina e é da ancestralidade, porque como São Luís é encantada, eu acho que meus encantados que passaram por aqui, foram para lá, para Codó, pela diáspora, me trouxeram, né, de volta para trabalhar aqui na rua. E o que mais me atraiu foi como é estar nesse lugar. Em determinado período, já em 2016, eu passei, né, por uma necessidade de tratar da saúde, por causa de uma mastectomia na mama, e esse tratamento me trouxe para a rua para descobrir quais tecnologias me favoreciam, né, para me manter viva. Né? Então, o primeiro impacto que eu tive do adoecimento foi não poder mais trabalhar. Né? Como antes eu tinha uma dinâmica de trabalho dioturno, de 3 turnos, matutino, vespertino, noturno, trabalhando como guiamento. E aí, com o afastamento das atividades, né, que eu tive que me abastecer de outra forma, eu fui aprendendo com essa rua, as mulheres que vendem nas barracas. Aí eu tornei-me ambulante com o aprendizado dessa memória afetiva de fazer a receita da pimenta, né? Fiz o beneficiamento da pimenta, o beneficiamento das cachaças, que eu trabalho com a tiquira, e as sementes, e cascas de árvore e folhas. Esses recursos me colocaram em um lugar de administrar, né, aquele lado do trabalho que eu não poderia mais no estado de saúde que eu estava. E eu venho observando que existe um adoecimento pela disfunção social administrativa nesse meio ambiente de território histórico, né, que é essa paisagem histórica, essa paisagem arquitetônica, a paisagem natural. E eu, nesse meandro, percebendo o movimento negro insurgente com a cultura popular. Que aí, quando chegou em 2014, eu fui fazer uma pesquisa pelo Centro Histórico, encontrei o tambor de crioula, e lá nesse lugar, que era o tambor de crioula de Mestre Amaral, eu comecei a participar da festa. E geralmente o que me fez aprender foram os modos de fazer a promessa. E essa promessa me fez reconhecer que a divindade, o santo, o padroeiro, São Benedito, ele abençoa. A minha casa é de festa, eu tenho ouvido falar dos mais antigos, das mestras, que pessoas que trabalham e exercem a festa para o santo, ele contempla. Então, a partir de 2018, que eu tive o diagnóstico, eu empreendo a promessa no dia 26 de junho, né, com o tambor São Benedito, e isso tem me trazido a esse lugar de cura. E eu exerço essa celebração, né, que é um tambor de cura, para chamar as mulheres que também são da cultura, né, o recorte é para mulheres, que é o gênero, é um recorte, né, pessoas vulneráveis em situação de violência, de desprezo, porque quando eu passo pela rua que eu percebo a pessoa dormindo em cima de papelão, no chão frio, com sede, solicitando, né? A mendicância, ela deu lugar para o pedinte, né? Que chega pedindo. Então, na rua várias pessoas pedem a moeda, nasce um novo argumento, né, de trabalho, que é os flanelinhas na rua, a venda ambulante, que sempre está lá, tanto a de banca, que me inspira a história de Catarina Mina, que é também um outro produto que eu trago, né, para essa rua, que é um sititu afro-indígena maranhense, contando a história da mulher negra que se emancipa como mulher de ganho, como mulher de aluguel, e ela torna-se empreendedora, né, e entra na história com essa sabedoria, essa inteligência, né?
Foi isso que você viu, né, de interessante, essa experiência da Regina, a partir desse momento delicado da tua vida, que tu meio que expandiu um olhar, né? Eu acho que meio que transforma quando a gente passa por um momento que nos pega de surpresa, eu acho que a ótica, ela meio que muda, né? Foi isso que também te aproximou da Regina, Lígia? Com certeza. A Regina, a gente conheceu ela em 2021, quando a Coletivo Joyce veio fazer um trabalho. A gente conheceu ela vendendo pimenta lá no centro. E a partir desse encontro, Regina se mostrou uma pessoa muito autêntica e muito decidida a viver bem. E como a gente tem um amor muito grande por culinária, a gente se uniu primeiro nesse encontro, né? Depois a gente foi descobrindo que a gente tinha mais coisas em comum e que tinha vontade de criar juntas essa história, que ela vai privilegiar a oralidade, ela nasce a partir disso, mas depois também conta com todo um trabalho de edição feito por nós duas juntas. Sim. É um trabalho de mulheres para mulheres, especialmente, né? Especialmente. Quando eu falo de despertar sobre uma nova ótica, a partir de um momento que, né, te move, ou uma dor, um diagnóstico, ou algo que você não está esperando, eu tô chamando a atenção também para algo que muda dentro da pessoa, né? Essa visão é um sentimento. Até pelo outro, né? Você percebe que certas experiências, você concorda comigo? Talvez não. Que certas experiências, elas servem para nos modificar e nos dar uma nova visão. Tirar do lugar, aquele do cômodo, está muito confortável quando nós nos sentimos acolhidos. Mas quando nós não somos acolhidos, de certa forma incomoda. E esse movimento negro, capoeira, tambor de crioula, Divino Espírito Santo, está presente no centro histórico. E uma coisa que é ausente é a moradia. Nosso centro histórico ele está passando por um apelo de cuidado, um olhar mais, né, fino, para ter esse cuidado para não deixar desmoronar as coisas. Tem uma fala de uma moradora, que é a Iria, que ela diz que ela vê quando as pessoas entram no casarão e derrubam tudo. Então, essa fala, eu pensei em mim, aquilo caindo por dentro, porque a autoestima ela começa dentro da gente. Então, se nós estamos perecendo sem compreendido o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, isso é um prejuízo assim, dramático. E a nossa sobrevivência depende do modo como a gente interpreta e se desvia. Né, trazendo isso, a tua experiência para um livro, né? Trazer as palavras livro, como você coloca ali dentro do livro, talvez ele traga assim, inúmeros significados para as pessoas, porque essas palavras, a forma como a pessoa lê, como ela recebe essa informação, às vezes é aquilo que ela precisa, né? Porque ouvir. Aí eu te pergunto, o nome surge como, né? Porque o livro fala muito de espiritualidade também. E como surge esse nome? É um nome interessante. É interessante porque ele não é um nome da matéria. Ele não é inspirado, a gente não leu no livro. Um dia eu vim, essa história está dentro, né, daqui. Eu vim andando pelo centro histórico, quando chegou em um determinado lugar, numa encruzilhada, fluiu, saiu. Na minha memória veio essa música. Pareceu primeiro só uma frase, depois veio num ritmo que eu nunca tinha ouvido antes e ficou na minha memória e eu cantei em voz alta, né? Eu olhei para o lado da torre da igreja e dali eu andei caminhando, fui andando, fui sorridente, foi uma coisa que me trouxe leveza. E aí eu veio essa frase, eu sou uma mulher de rua, eu ando quase nua porque eu sou uma mulher crua. Ela cantou comigo assim, eu sou uma mulher de rua, eu ando quase nua porque eu sou uma mulher crua. Isso não é coisa assim de brincadeira, fui andando, fui girando, até que eu me olhei no vidro, assim, eu estava bem descontraída, mão na cintura, cantando. E esse verso me fez ver outra dinâmica. Nesse mulher que eu vi mais mulheres, que eu comecei a ver Digé, ver Elza, ver Dona Rosana, a Mulher Maravilha, e todo esse potencial de mulheres como um exército de quem desbrava essas ruas, fazendo acontecer, e isso está ameaçado. Está ameaçado o caminhar dessas pessoas, dessas mulheres. O meu caminhar, ele pode estar de alguma forma, né, pensado de outro jeito que não é o real.
Lígia, nesse ponto aí que você toca na invisibilidade, né? Quando você traz isso, você traz a figura de uma mulher que está pronta, né? Que está ali disposta a compreender e absorver o mundo que está ao redor dela, mas também provoca esse estado que a gente tem no dia a dia, né? A gente até esquece que o outro existe e que existem inúmeras pessoas que estão invisibilizadas, seja por uma questão mesmo estrutural, da própria sociedade de classe e de uma série de coisas, né? Isso é uma provocação também, Lígia, para ti? Com certeza, eu acho que essa é uma das histórias que Regina conta, mas durante esse livro a gente lembra de várias outras histórias. É importante dizer também que somam-se a nós duas, Camila Reis, também é uma artista que traz uma composição especialmente para esse livro. Paola Ribeiro constrói a paisagem sonora e o audiolivro com a gente. Criar, para nós, mulheres que trabalhamos com cultura, nos mantém viva. E a gente foi só se fortalecendo nesse período, acho que foi um período de muito aprendizado. Ser uma mulher crua é ser uma mulher que está aberta a aprender, que está aberta a desafios, está aberta a aprender consigo mesma e a se criar, né? Então, esse livro foi um desafio, estamos lançando ele esse mês, e a gente espera ter muito mais versões de nós mesmas, né? Para a gente poder ser um pouco. Oportunidade de se ressignificar a cada, né, a cada experiência. Agora a gente vai fazer assim, vamos para um rápido intervalo. E já já a gente volta para continuar a conversa com as escritoras e pesquisadoras Ana Regina Arcanjo e a Lígia Peçanha. A gente está falando sobre literatura, memória, cultura popular. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e também pelas nossas redes sociais com Toda Mulher. Hoje a conversa é com as escritoras e pesquisadoras Ana Regina Arcanjo e Lígia Peçanha. Elas são autoras do livro Eu Sou uma Mulher de Rua, Eu Ando Quase Nua porque Eu Sou uma Mulher Crua. Falamos sobre o poder das histórias na preservação da identidade e dos saberes do povo maranhense. Eu estou aqui com esse livro, que ele é muito bonito. Inúmeros sentidos. Ainda não tive o prazer de ler, mas com certeza eu vou ter essa oportunidade. E ele, se a gente notar, ele tem duas capas, né? Assim, se a gente virar assim, a gente tem um livro aqui, se a gente virar assim, a gente tem um livro. E aí ele gera uma certa curiosidade, porque quando você abre aqui, o livro está em espanhol, né? E aqui está em português, ou seja, é uma obra bilíngue. Vocês tiveram todo esse cuidado para traduzir esse livro, essas histórias que são aqui do Maranhão, para que cada vez mais um público possa acessar mais pessoas, não é? Como é que vocês pensaram nisso? Porque eu sei que não é só a tradução para o espanhol, tem um audiolivro, ou seja, o livro está aqui físico, amo o livro, viu, gente? O livro, quem gosta da sensação de você ter a oportunidade de até... É aquela coisinha do livro novo, né? E aí, quando você tem um livro que você pode também ouvir, tá dirigindo, vai deitar ou tá fazendo qualquer outra coisa e ouvir uma história, ele também te dá uma nova oportunidade, uma nova forma de interpretar ou absorver essa história. Como foi assim? Quando é que vocês chegaram? Quando foi que vocês decidiram que vocês iam fazer além livro, um além livro? Foi uma aventura, assim, né? A princípio, a gente faria só em português esse livro, ele ia ter uma versão digital, mas graças à PENAB, né, a Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura de São Luís, a gente conseguiu fazer essa versão impressa. E aí a gente, num momento em que o Coletivo Joyce estava trabalhando na Colômbia, a gente escutou um tambor de lá e a gente achou muito parecido com o tambor de crioula do Maranhão. E as pessoas lá manifestavam vontade de ler a história de Regina. E aí a gente falou assim, não, numa oportunidade a gente vai traduzir. Regina também já estava interessada nisso. Essa tarefa, né, de diagramar esse livro, essas cores, essas imagens, todas foram feitas pelo André Vitor, que é nosso parceiro de trabalho no Coletivo Joyce.
Teve uma tarefa difícil também de achar uma tradutora de espanhol que entendesse gírias locais maranhenses, né? Então, a Maria Ordôñez fez essa difícil tarefa, assim. Então, foi todo feito com muito cuidado, né, Regina? Com muito amor, assim, para sair do jeito que a gente estava imaginando. Muito primor. Tô vendo aqui, são histórias tuas, de vivências tuas, Sim. né, de visões tuas que vocês conseguiram reunir História nessa antologia. real, do E, dia a e dia. aí não só esse livro, mas teve um anterior, que também foi meio que uma coletânea, que aproximou o amor público, você falou no primeiro bloco. E aí isso da literatura é bem legal, não é? Porque aproxima as pessoas. Né? Você fala que a história dela, na medida que vocês foram se conhecendo mais, vocês se identificaram e resultou nesse produto, porque a gente consegue traduzir o sentimento, não é? Sim. Isso está muito presente no livro, né? O sentimento de vocês está muito presente também. Com certeza. Essa obra ela vem de um outro trabalho do coletivo, que é Amor Público, que é uma publicação que reunia já lá em 2023 pensamentos sobre essa ideia de amor público de diversos educadores, artistas, comunicadores do Maranhão e do Brasil. Eu e Regina já estávamos trabalhando ali e a gente falou assim, não, acho que a gente pode expandir esse trabalho, né? Acho que vamos além do que a gente fez aqui. Então, foi nesse intuito. No início, a gente não sabia que a gente ia fazer um livro, Tinha a menor mas ideia. a gente sabia que a gente ia fazer alguma coisa importante, né? Uma obra. E é legal uma coisa que vocês falaram já algumas vezes aqui, que é esse papo de cozinha, não é? Sim. Assim, os povos, as religiões de matriz africana trazem muito essa questão do afeto, do cozinhar, né? Sim. A cozinha, o afeto, aquilo que você consegue passar de geração em geração naquele momento que você... Isso também é muito presente na cultura, né? Do nosso povo, do povo brasileiro, de ir para a cozinha, de conversar, de contar uma história e de, além disso, né? De transformar aquilo em memória. A identidade, o pertencimento. Porque esses modos de fazer... são as nossas memórias atualíssimas, são atemporais, elas vêm desde as bisavós, essas receitas que nós trazemos. Né? Sempre foi a avó que passou para a mãe que passou para nós, de me ver meu pai, que me deu as receitas das pimentas. Aqui eu estou fazendo batidinho de quiabo com vinagreira. Tem a receita aqui. Que era o que sempre minha mãe fazia quando estava pouca comida, ia lá no quintal, pegava um pouco de quiabo. Vinagreira, que sempre teve no quintal, codóense não vive sem custar. Batia, a gente comia, podia ser com farinha, com arroz, ou puro. E está muito presente nesse lugar. E isso me fortalece, trazer essa memória para a escrita, porque aí está registrado, né? Um poder que está dentro da gente, para lembrar de tudo, do sincretismo que tentou apagar nossa memória. Eu tenho certeza que ouvir essa mulher cantando, né, que ela me abasteceu, ela trouxe para eu me curar, que a rua é um lugar que eu posso, né, viver, eu posso sobreviver, eu tenho argumento para fazer isso, eu gosto de ler, eu gosto de ir à praia, a rua me disse, e essa cantoria foi para dizer que eu posso aproveitar toda a natureza que ela me favorece. Então eu gosto de praia, eu gosto de água de rio, eu gosto de estar num ambiente onde eu posso escutar os passarinhos. E a cozinha é o lugar que eu me lembro do fogo de lenha, das minhas tias que eram doceiras, que faziam doce no tacho de cobre, elas faziam doce de goiaba lá para aquela família Burnet, aquele pessoal Asher lá de Codó, e eu sentia aquele cheiro. Lá Transporta, né? Aquela fábrica de cuinha de arroz que tinha lá, aquelas usinas, a fábrica de azeite de coco, que é a memória afetiva que mais me acolhe. Eu não faço uma comida diferente, eu não fizer com azeite de coco. É muito bom. Regina, né? Mas tem alguma história aqui que te transporta para um outro lugar também? Porque quando a gente ouve a história de alguém, a gente acaba se identificando. Com certeza. A minha família, ela é de Minas Gerais e ela tem uma tradição muito forte de comida mineira. Então, muito do livro também é tanto Regina, às vezes, me ensinando a fazer algo que eu não sei, que eu aprendi a fazer aqui, como eu também trocando com ela conhecimentos
né, da minha família. Essa questão da alimentação, acho que ele é um livro gostoso nesse sentido, né? Porque você pode se sentir na cozinha com a gente. Então, além de aprender sobre os ingredientes do Maranhão, acho que principalmente, também entende as trocas culturais e as distâncias que operam num país tão grande quanto o nosso, né? Então, essa questão do nosso encontro, ela está marcada aí. Ela é uma entrevista, temos a nossa protagonista, é a história da Regina. Mas também vocês vão entender o porquê que a gente se encontra, o porquê que eu estou aqui. E é um livro gostoso de ler. Não é só a minha história, é a história de todas as mulheres, as que vieram antes de mim, as que eu encontrei aqui, estão presentes comigo ainda caminhando. E ainda tem gente por vir, são várias histórias. E é um livro de mensagem, de inspiração, né? Porque, inspirar. De repente, quem tem a oportunidade de ler esse livro, de ouvir a história da Regina, talvez esteja ali precisando de um ânimo, né? De um despertar, de uma reflexão, porque às vezes a gente aprende com o exemplo do outro, né? Às vezes só da gente ouvir ou pensar... talvez essa coisa não atravesse a gente de verdade, né? Mas tu escuta uma história, tu vê alguém, às vezes uma notícia, algo mexe contigo. E eu tenho a impressão de que esse livro vai fazer isso por muita gente, viu? Esperamos. Porque nada como uma história real. A história real, ela mexe com as pessoas. Uma história real, né? Para tu... Reconstrói, edifica, reafirma. Esse é um lugar de descobertas também, que nós estamos descobrindo, que esse meio ambiente, ele tem condições para quem tem coragem. Tem que ter força, coragem e fé. Ali tu traz o centro histórico como um ponto de chegada e de partida, né? Assim, estratégico. Um ponto estratégico, e fala das pessoas, você citou aí as pessoas, as flanelinhas, os ambulantes, os pedintes, que são essas pessoas que estão às vezes invisíveis aos nossos olhos por conta de muitas correrias que a gente tem. Não é que as pessoas sejam insensíveis, mas é porque é uma agitação normal de hoje em dia que nos cobra mais velocidade e menos observar menos sensibilidade. Sim. Mais velocidade e menos... que é por aí, não é que a pessoa é insensível, né? Mas quando a pessoa para, é isso que você traz no livro, para olhar isso, você consegue compreender que a vida é muito mais rica, outro olhar, muito mais importante. Qual que é, assim, o ponto? Nós não somos indigentes, nós somos pessoas que sobrevivemos porque... Por exemplo, a pessoa que está dentro de casa, ela tem o seu documento, ela tem direito de se consultar, ser bem atendida, ela tem condição de sair para casa, trabalhar, trazer o dinheiro e se alimentar, comprar uma televisão, etc. E os outros são indigentes, o voto deles não vale, o nosso voto não vale, nós somos ignorantes porque nós queremos ser, que são esses os nomes, né? Sair desse lugar aleatório. Ver no outro, né? Se ver no outro. Tem uma visão muito bonita, assim, que Regina vai trazer, sobre a gente pensar as pessoas que habitam o centro como patrimônio imaterial desse centro, né? Então, é um livro... Nós, como moradores do centro, conhecemos várias dessas pessoas. Nós fizemos questão de citar o nome delas, né? Sim. De falar qual relação temos com elas, sim, da importância delas no nosso dia a dia, de estar... eu vi fulano, eu vi ciclano que passou aqui mais cedo, não sei quem está bem, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. E poder trazer isso para um livro, para a gente teve uma dimensão assim de registro mesmo das experiências. Incluir essas pessoas, porque pensa assim em todo o patrimônio, menos no patrimônio humano. E isso nos tira de uma funcionalidade muito importante, né? Que é ser observado mesmo. Exato. Fazer isso acontecer. Para olhar o outro, né? Eu acho que é isso que eu falei, assim, a gente está tão focado no resultado, ou no compromisso, ou no trabalho, ou no tempo, no relógio, né? Que diz assim, tá até tal hora eu tenho que chegar em tal lugar para eu não pegar o engarrafamento. A gente está tão focado no cumprir as coisas, no nosso script do dia a dia, que você deixa de olhar o outro e meio que a gente acaba se desumanizando. Porque você tem que ter aquela pausa para respirar.
E eu estou falando isso porque eu acho que isso é geral, não é? Não é geral, algo, é geral. Eu não faço isso de parar para respirar. Eu acho que a gente está muito envolvido em tudo, mas o parar para respirar é bom. E aí quando tu traz essa história tua, né, que é essa tua nova visão de mundo, de quem está ali no centro, observando o outro, ouvindo o outro, quem sabe a gente esteja, de certa forma, levando uma mensagem para que a gente possa realmente voltar a esse ponto inicial que é do freio, né? É o espiral, né? Da parada, né? E nesse universo as mulheres têm sido protagonistas, não é? De sempre, desde sempre. As mulheres estão nesse lugar, apontando energia, postura, porque nós estamos nos posturando em nome dos nossos direitos. Direito de ser mulher trabalhadora, mulher inteligente, mulher ativa. Nós somos mulheres muito ativas, né? Às vezes não passam por outro lugar, a não ser por nós. Né? Uma fala, o colo, um conselho, um aconselhamento, entre outras necessidades que são da intelectualidade, são do fisiológico, são de todos os lugares que nós podemos estar, na comunicação. Nós precisamos ter o nosso lugar de fala, sem sermos ameaçadas, sem sermos assassinadas, sem sermos fragilizadas. Nós não podemos viver andando nas ruas com inseguranças, ser atacada por alguém, ser estuprada. E o pior é que é um risco, né? É muito desafiador ser mulher. Sim. É desafiador. Um país como o nosso, que é um dos países que mais mata mulheres e que se vem combatendo muito. E aí você, por um lado, você tem fortalecido, tentado fortalecer a mulher em vários sentidos, na questão do direito, na questão do espaço de fala, dela ser quem ela é e não ter medo, dela ocupar um espaço de trabalho, dela ocupar um espaço de poder e decisão. E mesmo assim é o tempo todo enfrentando tudo na vida para sobreviver. E a gente pensa muito, né, por exemplo, as coreiras, né? Elas trabalham, né, na rua, nos tambores, e às vezes não têm o devido respeito que merecem, assim como todas as brincantes de cultura popular, né, merecem respeito quando estão fazendo seus trabalhos, seja onde estiverem. Se estiver na rua, se estiver dentro de uma quadra, de um espaço cultural. E é isso. Nós trabalhamos, embora nós dançamos, que tem pessoas que esquecem da vida paralela. Não é porque nós participamos desse espetáculo, do show Tambor de Crioula, do Divino Espírito Santo, que nós deixamos de varrer a casa, de arear a panela e de se virar mesmo, porque eu imagino quando eu vejo uma mulher flanelinha, e os homens também, cada balançada de flanelinha é um apelo, e nós estamos aqui, a água, freguês, encosta, compra a minha água, o coco d'água. Nós estamos dizendo, nós estamos aqui, esse é o nosso trabalho, é assim que a gente faz, assim que a gente pode. Esse é o nosso meio e vocês também precisam disso. Que legal. Sou uma mulher. Eu virei o livro aqui, estava de cabeça para baixo, porque eu estava em espanhol. Então, assim, como eu não sou muito boa de espanhol, então eu vou voltar aqui para o português. Eu sou uma mulher de rua, eu ando quase nua, porque eu sou uma mulher crua. Gente, isso é um poema, né? Isso é maravilhoso. Agora, como é que faz para adquirir, assim, esse livro? Tem um audiolivro, eu vi aqui que tem um QR Code, né? Também. Como é que faz? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da história da Regina, da Lígia, né? De repente se tocar, ser tocado por essa literatura tão rica, não é? Que é a nossa cultura popular, que é a vivência com as pessoas que estão próximas, com a nossa ancestralidade, com as nossas memórias afetivas. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz, Tia? Os livros estão com preços promocionais de lançamento, então através do coletivo @uma questão de Joyces e também através do Instagram da Regina, que é @na Regina Arcanjo. Pode entrar em contato também pelo TC07 SAIS de São Benedito, que nós estamos lá presentes, ou pelo 98 985 07 7662. Quem sabe, andando nas ruas do Centro Histórico, também você encontra a Regina vendendo os livros dela. O lançamento vai ser amanhã, lá no Complexo Santo Ângelo, no Centro Cultural Humberto de Maracanã, a partir das 17 horas. E vamos ter como atração cultural o encerramento com o Tambor de Crioula Sete Sais São Benedito. A programação está no ar. E, Regina, só para a gente encerrar, qual é a tua mensagem, né? Já que você é a protagonista desse livro lindo, né? A minha mensagem para todas as mulheres, a todas as pessoas que se
sentem invisíveis ali no nosso centro histórico, na nossa cidade, na vida em geral, né? Qual a tua mensagem? Nós estamos aqui vivas. O que nós precisamos é garantir que nós temos força, coragem e fé para viver. O que nos move é isso. A nossa autoestima depende de nós, não precisamos da aprovação de ninguém. Se eu estou viva hoje, é porque eu acredito nisso, eu acredito nos meus antepassados, na educação que meus pais me trouxeram à vida. E é assim que eu vivo. Eu só consegui sobreviver porque eu não perdi a minha fé. É isso. E você, Lígia, qual a tua mensagem para quem está aí também nessa luta? Gente, a mensagem é continuar, é insistir, é fazer trabalhos, né, com o coletivo. Sim. Juntem suas amigas, façam trabalhos juntas. E eu quero agradecer o Toda Mulher por essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história. E a gente está à disposição quando tiver novas histórias. Pode falar com a gente, porque esse espaço é nosso, né? Que bom. É de todas nós, de todos nós também. É um lugar para a gente refletir, conversar a respeito dos assuntos que nos movem, né? A gente precisa estar em todos os lugares, falar sempre. É o nosso direito e a gente depende disso para viver. Queria agradecer a vocês pela presença no Toda Mulher. Dizer mais uma vez que estamos à disposição, viu? E obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação, também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.